Eu tô sem nada pra fazer. Vou assistir uma televisãozinha. Deixa eu ver o que tá passando. O que você prefere? R$ 2 na mão ou um presente misterioso? Não. Coisas do tipo você Isso também não. o som que é pra mim ter. Vou assistir daí. Revolta do Males. A Revolta dos Malês, que aconteceu em Salvador, na Bahia, em 1835, foi uma das maiores e mais importantes insurreições de escravizados na história do Brasil, liderada por africanos muçulmanos, conhecido como malês. A revolta ela foi um marco na luta contra a escravidão e na defesa da liberdade religiosa e também cultural, desafiando diretamente o sistema opressor daquela época. Os malês eles vão se destacar por sua organização e a determinação em busca de um futuro livre de opressão colonial. No início do século XIX, Salvador era uma das maiores e mais movimentadas cidades do Brasil, com uma população cerca de 65 mil habitantes. Dentre essa população, aproximadamente 40% eram africanos ou seus descendentes, muitos dos quais estavam em condições de escravidão. A cidade vivia em uma economia profundamente dependente da mão de obra escrava, e a presença de africanos muçulmanos na cidade era altamente significativa. Os malês, como eram conhecidos, não eram muitos, mas também eram bem organizados e instruídos, já que muitos deles eram alfabetizados em árabe e seguiam rigorosamente as práticas do Islã. Além de sua fé, os malês mantinham forte laços culturais e sociais que eram vistos como desconfiança pela autoridade colonial. Esses laços, juntamente com o conhecimento, das suas técnicas de organização e resistência, ajudou muito para a sua habilidade de planejar e executar essa revolta. Eles se levantaram não apenas contra a escravidão, mas também contra a opressão cultural e religiosa imposta pelos colonizadores. A Revolta dos Malês acabou sendo um poderoso símbolo de resistência e uma lembrança duradoura da luta por liberdade e justiça. Na madrugada de 25 de janeiro de 1835, cerca de 600 males vestidos em túnicas brancas, que simbolizavam a pureza religiosa, tomaram as ruas de Salvador. Eles atacaram várias áreas da cidade, incluindo o bairro da Vitória, onde enfrentaram as forças militares coloniais. A rebelião rapidamente se espalhou por outros bairros. Infelizmente, o plano foi comprometido por uma traição. Um escravizado denunciou o movimento às autoridades, que se prepararam para o confronto. As forças coloniais superiores em números e armazenamentos conseguiram cercar e derrotar os revoltosos. Em poucas horas, durante os confrontos, cerca de 70 males foram mortos, por muitos outros foram capturados. E os líderes foram executados ou condenados ao decreto. As consequências e repercussões. A repressão que se seguiu à revolta foi brutal. As autoridades intensificaram a vigilância sobre a população africana e instituíram medidas para evitar novas insurreições, como a proibição do uso de roupas que identificassem os muçulmanos, a proibição do aprendizado da língua árabe e a intensificação da perseguição religiosa. A Revolta dos Males também teve repercussões significativas. No Brasil, gerou medo entre as elites coloniais, que passaram a ver os africanos muçulmanos como uma ameaça à ordem social. A rebelião inspirou outras revoltas e alimentou o movimento abolicionista, que ganharia força no final do século XIX. Internacionalmente, chamou a atenção para a situação dos escravizados no Brasil e contribuiu para o movimento abolicionista. Os registros das revoltas dos males foram preservados em cartazes, relatos de testemunhas e documentos oficiais. Esses documentos revelam detalhes do planejamento e execução da revolta.
além do profundo compromisso dos males com sua fé e cultura. Entre os documentos mais importantes estão os depoimentos dos participantes da revolta, que foram interrogados pelas autoridades. A Revolução dos Males foi um marco da história no Brasil, simbolizando a resistência dos escravizados contra a opressão física e cultural. Embora a revolta tenha sido sufocada, ela deixa um legado de coragem e determinação de pessoas até hoje. A memória dos males continua a inspirar movimentos sociais e culturais no Brasil contemporâneo, destacando a importância da preservação e valorização da herança africana no país. O que você prefere? R$2 na mão ou um presente misterioso? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. O tempo tá correndo, vai. Fala!